Graça e paz, amados, que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Nós estamos até atrasados na publicação dessa lição por conta de compromissos que encheram a nossa semana, e eu disse para vocês que essas lições, apesar de os vídeos serem amadores, mas dá um pouquinho de trabalho para fazer e demanda muito tempo. E já era para ter sido publicado na terça ou quarta-feira, mas eu até ia deixar passar para comentar apenas a próxima lição, que é a lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas, mas eu achei viável, mesmo que seja meio que em cima da hora, deixar essa lição aqui publicada e gravada, porque é um tema importantíssimo. E se você ver esse tema, ver esse vídeo daqui a 3, 4, 5 anos, se Jesus não voltar até lá, é uma lição que ela continua atualizada, porque enquanto a igreja estiver na terra, ela sempre vai ser perseguida de uma forma ou de outra. Eu deixei na apresentação o texto áureo da lição, a verdade prática também, como vocês puderam ver aí no início da lição, e também deixei o trecho da leitura bíblica em classe, onde será lida. Meus amados, desde já eu quero agradecer a você por estar prestigiando o nosso canal e convidá-lo para se inscrever, se não for inscrito ainda, e também para acessar a nossa playlist. Olha ela aí, já tem alguns temas que você pode seguir cada assunto dentro do seu tema, tá certo? Muito bem, e eu quero então, esta lição aqui é a lição de número 7, lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição, e vamos repetir então o texto áureo. Repetir que eu diga é falar aquilo que você viu descrito na tela inicial. O texto áureo está em Atos capítulo 5, versículo 29, que diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática, ela diz, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida, Deus a protegerá. Olha que palavra de esperança. A leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 25 ao 32. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Vamos ler? Você pode acompanhar aí. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Esta, então, é a base da nossa lição, e os objetivos dessa lição, como sempre, são três. O primeiro é explicar os motivos e a esfera da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através dos livramentos e intercessão. E três, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Vamos então começar a lição com a introdução. E ela diz assim: desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição por sua própria natureza. Grave isso, por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isto, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Eu destaquei aqui que a igreja ela enfrenta oposição por sua própria natureza, que também se choca com os valores seculares e mundanos. Meus irmãos, vocês sabem, nós sabemos, que a Igreja de Cristo ela é constituída por um povo separado que entra na contramão do mundo. Quando eu digo isto, não é que a gente deve ser antissocial, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando eu digo a palavra mundo, neste contexto aqui que nós lemos, eu faço referência ao sistema de governo satânico que rege este planeta. A própria Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é? Está escrito na palavra de Deus. E você ainda vai ver também, em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, está escrito assim: porque tudo que há no mundo, lembra que ele diz que o mundo aqui é uma referência ao sistema de governo satânico. Então, está lá: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em outro ponto da Bíblia, em 1 João, capítulo 5 e o versículo 19, está escrito assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Gente, essa palavra jaz, jazer, lembra que está escrito assim, lá na parábola do rico e Lázaro, que em Lucas 19, que o Lázaro jazia à porta do rico, ou seja, ele estava morrendo, não é? Doente, muito doente, desejando comer as migalhas que caía da mesa do rico, certo? Os cães vinham lamber-lhe as chagas, não é isso? Tem a palavra ali jazia, estava morrendo. Essa palavra jaz, você pode encontrar em algumas lápides no cemitério, não é? Aqui jaz fulano de tal. Aí está o ano que ele nasceu e lá é o ano que ele morreu, certo? Então, a palavra que eu li agora, de 1 João 2 e 15, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, certo? Então o mundo está morto, espiritualmente falando. O mundo está morto, o mundo está sepultado. Esse mundo cujo administrador, no sentido da maldade, no sentido do governo satânico, ele é um mundo apodrecido pelo pecado, certo? Então, no mundo, que é o sistema de governo mundano, é comum o cidadão, por exemplo, ter 2, 3 mulheres e vice-versa, a mulher ter 2, 3 homens. Na igreja de Cristo, não, pois um verdadeiro servo de Deus age diferente. Estou mostrando aqui só um contraste, né? Eu disse na igreja de Cristo, corpo espiritual. Então, nossa linguagem, por exemplo, tem que ser diferente, né?
chega a determinadas datas do ano, os mundanos vão pular carnaval, seminus, vão usar droga, encher a cara de cachaça. Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente. Vão encher a cara de cachaça. Mas os servos de Deus rejeitam tais comportamentos, porque entendem que são separados para o Senhor. Não é à toa que nós somos chamados de arcaicos, de atrasados e de fundamentalistas. Eu vou citar alguns versículos para vocês. Veja quantos versículos nós podemos usar nesta lição de hoje para amparar o nosso raciocínio de que a igreja tem uma natureza diferente. Por exemplo, Romanos capítulo 12 e o versículo 2, está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, sistema de governo satânico. Porque você tem um mundo cósmico, dos planetas, dos astros, da fauna, da flora, certo? E você tem aí também o mundo como uma criação divina, como eu acabei de falar, e você tem um mundo governo de Satã. Então diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já quando você vai para Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5, há uma admoestação enérgica, há uma palavra aí exortativa muito forte. Está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você já pensou alguém ser inimigo de Deus? Lembra que eu li aqui na introdução que a igreja tem uma natureza própria que se choca com os valores seculares e mundanos? É isso que eu estou explicando. E esse adúltero e adúlteras aí de Tiago 4, 4 e 5, não é o cara que traiu a mulher, não é a mulher que traiu o homem, não é nesse sentido. Adúltero é o seguinte: nós como igreja temos um relacionamento com Deus. A igreja é noiva de Cristo, se preparando para um casamento, certo? Há um relacionamento. Quando esse relacionamento ele é adulterado, porque o crente começa a se relacionar com o mundo, há um adultério espiritual. Veja lá, a amizade do mundo é inimizade contra Deus, não é? Se você ver o versículo 5 de Tiago 4, diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita, em quem nós habita tem ciúme. Olha, o Espírito tem ciúme, ele não aceita dividir você, dividir a mim, dividir a igreja, não é? Com o outro relacionamento, o relacionamento com o mundo. Então por isso que aparece essa palavra adúlteros e adúlteras aí. Amados, há pessoas no meio cristão que aceitam a cultura mundana normalmente e ainda querem trazer para dentro da igreja ritmos, não vai dar tempo de explicar porque vai tomar muito tempo, modismos, costumes, palavreados, certo? Querem mesclar na liturgia de culto conceitos progressistas para que a igreja não fique tão ofensiva, tão antiquada, tão arcaica, como se o evangelho dependesse de algum tipo de modernização para que seu efeito seja pleno. Sabe aquela famosa frase: ah, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, né? Ah, você pode namorar e até transar, sabe? Esse negócio que não pode transar, o casal não pode transar antes de casar, não vai casar mesmo, né? Já vi gente dizer isso: ah, a gente vai casar mesmo, qual o problema de transar, né? Então, a gente está só se conhecendo para melhorar o casamento. Ah, tomar uma cachaçazinha na festa da empresa, sem problema. Eu não posso ser antissocial, é uma vez por ano. Ah, o governo rouba, não é? E não faz nada para a população, ah, eu vou roubar no imposto também. Olha, se você estiver amigado, fumando e bebendo, né? Ou então se você for do grupo do arco-íris, né? E agora apareceu mais duas letras, né? Antigamente era o grupo GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Depois virou LGBT, né? Lésbica, gays, bissexuais e transexuais. Aí depois ficou LGBTQIA+,
Agora é LGBTQIAPN+. Gente, tem mais de 30 gêneros, quando Deus criou 2, macho e fêmea. Mas não pode vir para cá, né? Você pode se batizar, ter atribuição na igreja, aqui a igreja é inclusiva, e assim vão desfigurando o propósito e a finalidade para a qual a igreja foi criada. Isso chama-se mundanismo. Aí eu tenho que fazer as citações célebres, provando que a igreja e o mundo é como água e óleo, não dá para misturar. Lembra o que Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18? Vamos ler esse versículo, já um pouco mais, esse trecho já é um pouco mais comprido, não vou conseguir memorizar. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Está dizendo assim: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha aqui, meus amados, que a natureza da igreja é diferente. Olha, eu estou na introdução ainda, hein? Nem entrei no primeiro tópico. A natureza é diferente, né? Digo mais uma vez, está escrito aí, olha, na introdução da revista, que os valores mundanos se chocam, né? Os valores seculares, né, e mundanos se chocam com os da igreja, certo? Então esses versículos destacam a importância de escolher um caminho diferente daquele seguido pelo mundo, priorizando a vontade de Deus e os valores do reino. Amém? Vamos para o segundo tópico? Não, vamos para o primeiro tópico. A igreja perseguida. Primeiro subtópico, os perseguidores. Está aqui. Muito bem. Então na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Está aqui. E os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Vejam aqui, gente. Vejam aqui que coisa tremenda isso aqui, né? Então, enfim, vai dizer aqui que eles fizeram tudo para impedir a pregação do evangelho. Então veja que no fim desse subtópico aqui, vou repetir, fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Certo? Está escrito aqui. Agora, por que essa bronca contra os apóstolos? Por que essa bronca contra os apóstolos? Os principais do templo opuseram-se à pregação do evangelho por medo de perderem seu poder e influência, além de questões teológicas e práticas. Eles representavam uma autoridade religiosa estabelecida que viu o ensino de Jesus como uma ameaça à sua posição e à estrutura religiosa judaica da época. Certo? Então vamos lá destrinchar um pouco. Primeiro, perda de poder e autoridade. Esse é o primeiro ponto. Os líderes religiosos judaicos, incluindo sacerdotes, anciãos e escribas, detinham grande poder e influência sobre a sociedade, né? Então eles não queriam perder a cadeirinha deles, o carguinho deles. A mensagem de Jesus, com sua ênfase na graça, na humildade, no amor ao próximo, desafiava a autoridade deles e a forma como o judaísmo era praticado na época. Depois, nós tínhamos também os interesses financeiros, grana, tutu, cascalho, como diz a linguagem.
porque o templo era um centro de comércio, de atividade financeira, com a venda de animais para sacrifício, se fazia ali intercâmbio, troca de moedas. Lembra quando Jesus chegou lá com Azorrague, virou a mesa dos cambistas e expulsou todo mundo do templo, não é? E ainda deu um grito lá dizendo que vocês estão transformando a casa de Deus num covil de ladrões. Então a mensagem de Jesus sobre a importância de um coração puro e a crítica à exploração econômica ameaçava esses interesses. Também havia divergências teológicas. Existiam diferenças teológicas entre o ensino de Jesus e a interpretação da lei por parte dos líderes religiosos. Jesus enfatizava o amor a Deus e ao próximo, a importância do arrependimento e a fé, enquanto os líderes religiosos se concentravam em rituais e observâncias externas. Depois, mais um ponto: medo da instabilidade. A mensagem de Jesus sobre o reino de Deus e a possibilidade de uma nova ordem social poderia gerar instabilidade e conflitos com as autoridades romanas que controlavam a região. Então, estou explicando para vocês aqui porque é que eles fizeram tudo para impedir a pregação do Evangelho. Vamos para o subtópico 2 do tópico 1, aí na sua revista, as esferas da perseguição. Então, está dizendo aqui, a perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então, gente, sim, a igreja primitiva foi amplamente perseguida em termos religiosos. Tanto as autoridades judaicas, como eu acabei de falar, quanto o Império Romano viam o cristianismo como uma ameaça. E por isso, os primeiros cristãos enfrentaram perseguições, eles enfrentaram prisões, torturas e mortes, não é? Então, por exemplo, perseguição aos judeus. Desde o início, as autoridades judaicas em Jerusalém se opuseram à pregação dos apóstolos da igreja primitiva, acusando, inclusive, de heresia e blasfêmia. O apóstolo Tiago, conforme a gente viu na leitura em classe no capítulo 12, lá no início, foi uma das primeiras vítimas, sendo decapitado por sua fé. Paulo também relata ter sofrido chicotadas, apedrejamento e prisões por causa da sua pregação. Aliás, ele antes disso foi perseguidor da igreja. E nós temos também a perseguição do Império Romano. O cristianismo foi considerado uma religião ilegal e seus seguidores foram perseguidos por se recusarem a adorar os deuses romanos e o imperador também, que era tido como Deus. Nero, por exemplo, após o incêndio de Roma, culpou os cristãos e deu início a uma perseguição cruel, onde muitos foram martirizados. Outros imperadores, como Domiciano, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Cômodo, tem um que é o Sétimo Severo, Diocleciano, e outros aí também promoveram muitas perseguições, massacrando os cristãos. Por exemplo, essa perseguição do Diocleciano no final do século III, início do século IV, foi a mais sangrenta e sistemática. Mas, havia também, por parte da cúpula romana, uma resistência ao crescimento da igreja. Mas, apesar da perseguição, a igreja primitiva continuou a crescer e se fortalecer. Irmãos, eles não negavam a sua fé. Não negavam a sua fé. Os cristãos primitivos viam a perseguição como uma forma de se unir a Cristo, que também sofreu perseguição e morte. A fé deles era tão turbinada, tão grande, que eles diziam: se eu morrer, eu chego mais rápido na presença de Deus. Olha só, irmãos, que coisa, como a gente está longe dessa igreja, mas podemos nos aproximar o máximo possível. E a perseguição muitas vezes resultava na dispersão dos cristãos, eles iam fugindo e, consequentemente, na disseminação do evangelho para outras regiões, porque eles iam fugindo, mas eles iam fugindo e pregando o evangelho. A igreja primitiva, então, se organizou
desenvolveu sua doutrina e liderança e, mesmo sob perseguição, se tornou uma força religiosa importante. O Edito de Milão, que ele foi promulgado por Constantino em 313 d.C., pôs fim às perseguições e tornou aí o cristianismo tolerado no Império Romano. Em resumo, a igreja primitiva enfrentou perseguições religiosas tanto por parte dos judeus quanto por parte do Império Romano, mas essa perseguição não impediu o crescimento e a disseminação do cristianismo, que acabou se tornando a religião oficial do Império. Certo? Então, vamos lá, reiterar. Perseguição, agora só enfatizar um pouquinho mais na esfera política do Império Romano. As perseguições foram motivadas por diversos fatores, como a recusa dos cristãos, eu disse agora há pouco e repito aqui, em adorar os deuses romanos e imperador. Todo mundo que chegava dizia assim, Ave César. Essa palavra ave era um cumprimento, não é, que se dava para divindades. Por exemplo, hoje os católicos, quando vão rezar, eles dizem Ave Maria, cheia de graça, né? Porque para os católicos, Maria é uma divindade. Eles diziam Ave César. E os cristãos se recusavam a reconhecer a César como Deus. Além disso, a rápida expansão do cristianismo e seus ensinamentos contrariavam os valores e a estrutura social de Roma. Então, recusa em adorar o imperador, não aceitavam a adoração ao imperador como um Deus, o que era uma prática comum no Império Romano, era vista como uma demonstração de lealdade. Havia um conflito com a religião romana, porque eles criam em um único Deus, e Roma tinha vários deuses, e aí eles acabaram sofrendo desconfiança e hostilidade por parte da cúpula política romana. Aí havia as acusações, os julgamentos, os cristãos eram frequentemente acusados de crimes como ateísmo, desordem pública. Lembra que eu disse agora há pouco que Nero tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, não é? E a boa parte das vezes os cristãos eram jogados nas arenas para serem devorados pelas feras. E houve aí um período muito grande de perseguição entre os séculos I ao século III. Com momentos, teve um período de relativa tranquilidade, mas boa parte foi de hostilidade. E, meus amados, trazendo para os dias de hoje, será que a gente sofre perseguição religiosa? Irmãos, no nosso país, vamos nos contextualizar agora com a nossa realidade deste país, Brasil, eu não acho que nós sofremos perseguição religiosa na plena concepção da palavra, certo? Nós temos perseguição religiosa? Eu vou provar aqui, né, durante a lição, vou mostrar para vocês, inclusive, né, com algumas reportagens, mas não é a perseguição hoje que nós sofremos, é uma perseguição, vamos dizer assim, eu vou colocar entre aspas aqui, água com açúcar. Incomoda, claro que incomoda, não é? Nos aborrece, traz constrangimento, mas nem se compara com as perseguições sofridas pela igreja primitiva. Nós temos alguns opositores, mas as discussões e debates ficam mais no campo da verbalização. Agora, a igreja, a perseguição política, né? Nós temos, não da natureza da igreja primitiva, que incluía até a morte, mas há diversos políticos que detestam a igreja, afrontam a igreja e querem aprovar leis que ferem nossa regra de fé e prática, né? Inclusive usando gente famosa como artistas e a mídia. Leis que aprovam e descriminaliza o uso de drogas, aborto, cirurgia para mudança de sexo, né? Inclusive menores de idade. Ideologia de gênero nos currículos escolares estão aí, sempre tentando se afirmar, produzidas pelos partidos de esquerda. Eu vou mostrar para vocês, gente, 3 vídeos para que vocês vejam como é, 3 ou 4 vídeos aí, para que vocês vejam como é a perseguição religiosa em nosso país, que na verdade usa a técnica do desconstrutivismo e procura colocar em descrédito os nossos valores, os valores da palavra de Deus, depreciando-os em seus discursos, palestras e eventos. Eu vou dar uma pausa no ensino aqui para vocês verem esses vídeos aí. Lula ainda derrapou na fala e disse combater o discurso da família. Isso mesmo que você ouviu, combater o discurso da família. Vamos ouvir esse outro trecho da fala do presidente. Mas é preciso que a gente rediscuta
o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Vocês perceberam o que esse cidadão diz? Que eles historicamente estão permitindo que a direita avance nessa questão do costume, sabe, da família, não é, do patriotismo, e eles sempre combateram isso historicamente, mas parece que a direita está mais eficiente nessa questão do discurso, não é, da propagação da família, do costume, do patriotismo, e ele deixou claro aqui, você pode ouvir quantas vezes você quiser, que eles estão ali para combater esse discurso. Aí, amados, eu não sei como é que ainda tem crente petista, sabe? Aí a questão aqui não é esquerda e direita, a questão aqui é o discurso da esquerda, que ele deixa claro que esse é um discurso da esquerda, que é anti-família, que é anticristã, que é anti-bíblia. Quem é que instituiu a família? Não foi Deus? Isso aí não é, de forma clara, transparente, um ataque à igreja? Não é, de forma clara e transparente, não é, um discurso que ele afronta o que nós pensamos, o que nós pregamos? Isso é claro. Agora eu vou deixar um outro para você também, de um movimento, né, que é LGBT, que inclusive é evidente que 100% ali era tudo esquerdista. Mais claro do que isso que você vai ouvir, não tem. Vejam só. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. E aí, queridos? Vocês perceberam a clareza? O objetivo é a destruição da primeira instituição divina. Essa ideologia, esse conceito, não é? Ele é forjado no inferno. Isso aí é apenas um reflexo, o que você viu, essa palestra, esse auditório batendo palma para a destruição da família. Interessante que todos aqueles que estão ali nasceram de um relacionamento heterossexual. Todos que estão batendo palminha ali, não é? Ninguém sofreu o aborto que eles tanto defendem, senão não estariam ali. Ninguém nasceu de um relacionamento homossexual, não é? Ou de outra natureza, a não ser o heterossexual, macho e fêmea. Ok? Eles estão batendo palma, visando a destruição da família. E pode ver que o palestrante, ou a palestrante, sei lá, disse assim, bom, se eles estão entendendo que nós somos a obstrução, se nós estamos caracterizados por aqueles que querem destruir a família, vamos dizer assim, nuclear, essa conhecida, se o problema nós somos uma ameaça, não é? Se a gente não mexer na família, nós não somos ameaça. Se a gente não mexer nessas questões, não é, religiosas, não somos ameaça. Então, já que é para a gente ser ameaça, vamos ser ameaça.
vamos ser ameaça. Eu vou deixar o link dessa palestra tudo, se você quiser assistir, se você tiver estômago para assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas você vê que é bem claro, é a destruição da família. Isso é oposição à igreja ou não é? É oposição aos nossos valores ou não é? Claramente. E aí, para concluir, eu vou deixar uma análise do Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo que eu gosto de escutar muito ele, o Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé e outros aí, que eles têm assim uma racionalidade tremenda, né? Esses homens, só faltavam esses homens ser crentes só. Crente no sentido assim de seguir a nossa fé como regra de fé e prática. Mas eu gosto muito de ouvir os conceitos deles, e o Luiz Felipe Pondé vai analisar assim de uma forma cirúrgica isso que a gente viu agora há pouco. Escute aí. A esquerda sempre desceu o pau na família, porque ela é patriarcal, é opressora, machista, não sei o quê. Normalmente a esquerda só gosta de família inteligentinha. A família coitada, que mora numa cidade grande, que os dois trabalham, que pagam contas muito caras, que fica estrangulada com seguro-saúde, né? Porque os muito ricos, eles mantêm as famílias deles, porque na verdade ali tudo está acordado ao redor dos dividendos, né? Quem é sócio de quem é o primo, o pai que fundou e não sei o quê, o irmão do pai que trabalhava junto com o pai ou com o avô. Então ali você tem um patrimônio que circula dentro da família, e o bom convívio garante você evitar inventários assassinos. As pessoas muito pobres, elas não têm nada a não ser a família, certo? Nada no sentido de não conseguir contratar serviços terceirizados. Então, provavelmente usam o SUS, portanto precisam de gente em casa para cuidar de doentes, né? Precisam irmãs, cunhadas, vizinhas, o que for, primas, que ajudem a cuidar das crianças, certo? Precisam de pessoas que ajudem ao marido a arrumar emprego, que ajudem a mulher a conseguir um emprego de faxineira, disso, daquilo. Estou falando classe social baixa, pobre, vulnerável, que depende da família. Como a esquerda normalmente é bem burrinha com relação à realidade, porque fica ali nos dois livros e na bolha já há algum tempo, a esquerda no Brasil não percebe que os evangélicos detêm o monopólio do discurso da família, porque quando a esquerda quer falar com a família, antes essa mulher, que é só a mulher que importa, vai ter que aprender que o marido é um estuprador a priori, a relação dela é necessariamente abusiva, ela deve desconfiar o tempo inteiro dele. Na hora que ela aceitar tudo isso, então ela vai poder conversar com a esquerda. Enquanto ela não tivesse descolado desse modelo de família que a esquerda condena, então ela não interessa à esquerda. Isso é um impasse que provavelmente pode fazer com que, desde o fenômeno Bolsonaro, na política, grupos tidos como mais à direita, com pauta de costumes conservadoras, consigam se comunicar melhor com a família, porque os mais pobres precisam da família. Exatamente. O Juliano Speer, que a gente já até entrevistou aqui, escreveu aquele livro O Povo de Deus, fala justamente isso, que os evangélicos, que em sua maioria, pelo menos na vertente pentecostal e neopentecostal, são pobres, eles veem na família não só um valor moral, mas tem uma questão prática, que é essa instituição que se ajuda, esse apoio, essa pólice de seguros, como ele fala. É quase uma pólice de seguros. Isso mesmo. Então, ela tem um valor, um significado moral, afetivo, mas também muito prático. E quando a esquerda despreza ou critica esse valor que para eles é essencial, a esquerda acaba jogando esse segmento no colo da direita. Não, no colo da direita. Que para a esquerda é a lata de lixo. Que para a esquerda é no colo da extrema-direita. O Juliano, inclusive, escreveu uma coluna falando disso na Folha durante a eleição, que o título era alguma coisa tipo, é a família,
Havia uma citação de longe daquela fala, James, é a economia é família estúpido. É a isso. família estúpido. Quer dizer, se você não pensar na família como órgão estritamente necessário, a esquerda feminista não consegue entender isso. Inclusive porque grande parte são pessoas que não conseguiram estabelecer uma família duradoura. Perceberam, gente? Perceberam? Luiz Felipe Pondé, fantástico, cirúrgico, né? Ele termina dizendo, essa bronca, vamos aqui parafrasear, da esquerda, desse feminismo, desses movimentos do arco-íris aí, não conseguiram estabelecer uma família duradoura. É gente que nasce com trauma, com conflito, num contexto de abuso, muitas vezes, né? Boa parte, tá? Boa parte significativa. Então, passam a ter raiva da família, bronca da família. É claro, gente, que isso aí por trás, nós que somos espirituais, entendemos que isso tem o dedo do inimigo. É um planejamento satânico para a destruição daquilo que Deus criou. Não é? Daquilo que Deus criou. Enfim, vocês viram aí com os próprios olhos que no mundo espiritual, isso é apenas, o que vocês viram aí, é reflexo, essas pessoas, esses agentes do mal, são reflexos de planejamento do mundo espiritual. Está lá em Efésios 6, potestade, principados, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, que regem governos, que criam leis, que fomentam, né, que entusiasmam agentes humanos a produzirem todo tipo de afronta contra a lei de Deus e contra a igreja. Certo? Muito bem. Vamos para o tópico 3. A igreja enfrentará oposição. E diz aqui, a igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, marca isso, cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua sendo o mesmo: silenciar a voz da igreja. Então nós vivemos dias de perseguição contra a igreja de Jesus Cristo. Isso não acontece apenas no campo físico, em regiões inóspitas de hostis ao evangelho. Ocorre também em países aparentemente tolerantes e democráticos, como é o caso do Brasil. Então eu refiro aos ataques sofridos pela igreja de Jesus Cristo, daqueles que simpatizam, volto a dizer, com a nova cultura LGBTQIAPN+, né? Que é característica inegável dos tempos hipermodernos. Por exemplo, o STF, a Câmara Municipal Federal dos Deputados, o Senado, órgãos representativos da sociedade, né? Os meios de comunicação em massa, a mídia em geral, estão abarrotados de representantes dos movimentos de minoria, né? Como esse movimento gay, né? De gays, lésbicas e transgêneros, que possui legitimidade em algumas reivindicações, salvo os afrontamentos contra a família brasileira. Esse kit gay foi tão... tentaram, né, descaracterizá-lo, mas ele existe. A PL 122 e outras manobras políticas são apenas algumas ferramentas para digladiar contra a família e os direitos constitucionais. Nós vivemos em um tempo em que é preciso definir os papéis, de modo que os gêneros já existem e são dois, masculino e feminino. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Então, ao dizer família, a palavra família, é preciso distinguir o termo das novas formatações, que nada tem a ver com o natural, que é homem e mulher numa relação heterossexual constituindo uma família. A família, nos moldes tradicionais, está ameaçada por uma atmosfera de perversões e prostituições das leis do país, com ideologias que apenas degradam a sociedade. É preciso definir também o que é a igreja, certo?
A Igreja de Cristo nada se assemelha com os movimentos nominalistas que fazem parte das esferas do poder, e nada se compara aos novos líderes personalistas que dizem representá-la com um grande alarde midiático. A Igreja Evangélica Brasileira, nominalista e propagandeada na mídia, não representa o papel daqueles que são discípulos de Cristo, que sofriam como mártires por amor a Jesus. A Igreja de Jesus Cristo sempre foi perseguida na história geral, desde o aprisionamento do povo de Israel no Egito, até os relatos dos Atos dos Apóstolos e o pano de fundo sociopolítico do Apocalipse. Tá? Então até lá na frente, lá futuramente, a igreja continuará sendo perseguida enquanto estiver na terra. E assim acontece nos dias de hoje. E quanto mais perseguida era, mais santificada permanecia. Quanto mais ultrajada, pressionada e alienada, tanto mais fomentava a piedade, a perseverança e a esperança na parousia, que é o retorno de Cristo. Certo? Então, gente, nós somos igreja e nós somos resistência a todo esse tipo de coisa, certo? A todo esse tipo de coisa. E em tempos como o nosso, onde tudo acontece pelas vias jurídicas, nem sempre justas como deveriam, a perseguição é altamente sofisticada e camuflada. A igreja não sofre com espada, né? Eu disse agora há pouco isso, com fogueira, com batalha terrestre, mas no campo da ciência, que tenta sobrepujar a ordem natural da criação. Ela continua sendo vitimada pelos ultrajantes golpes assassinos do clamor popular. A gente não é mais perseguido em batalha com cavalo, né, com tanques de guerra. Entretanto, uma gama multifacetada de ideologias impregnadas no comportamento das nossas crianças, jovens e adultos, que são persuadidos pelos meios de comunicação, estão aí. Estão aí. A posteridade, meus filhos, os seus filhos, estão ameaçados por uma guerra intelectual e de ideologias que se chocam. É uma luta da instituição familiar, certo? E inclusive querem tirar os nossos direitos como pais de educar os nossos filhos sexualmente, porque o Estado quer interferir com as suas putrefatas invencionistas e homologações. E a outra batalha acontece por parte de movimentos de resistência, tentando impor à maioria, tentando impor a nós que somos a maioria, os interesses de uma minoria. Tudo bem, eles possuem os seus direitos, certo? Têm direitos, têm que ser garantidos pela Constituição, mas não pode impor o seu comportamento tido como se fosse normal, ou como se eles fossem a forma para todo mundo seguir. Enfim, a gente se sente perseguido como Igreja de Cristo quando eles tentam calar, a nossa voz que grita pela família, Então, gente, você precisa resistir como igreja. Você não pode ficar apático quando você vê na sua rede social pessoas que você conhece publicando qualquer coisa que seja contra a igreja. Eu não vou nem responder porque não é comigo, vai arrumar confusão. Não, seja um agente de Deus para confrontar esse tipo de coisa, E pasmem vocês, dentro das nossas igrejas, nós temos grupos que apoiam todo esse progressismo religioso, pregam a tolerância, leia-se, aceitação como natural e normal, que a igreja inclua religiosos desse tipo aí, e que entre seus membros eles atuem livremente, tá? E hoje nós já temos igreja para todos os gostos, Quantos famosos aí convertidos, entre aspas, que estão entre nós, mas nunca sentaram numa cadeirinha de escola dominical, nunca pegaram uma revista como essa para estudar, ninguém sabe quem são os pastores deles, certo? Cuidado com os cursos universitários, onde dentro do corpo docente você tem lá marxistas, ateus, agnósticos, você tem lá pessoas que são totalmente contrárias à palavra de forma sutil, inclusive até nas provas, nas disciplinas, fazem perguntas lá que direcionam os alunos a responderem daquela forma, senão a resposta sai errada. Então, gente, a perseguição, além de política e religiosa, ela é ideológica também. Vamos para o tópico 2, a igreja protegida.
o primeiro tópico, um anjo de Deus. Bom, está dizendo aqui então que os anjos, estão mostrando vários pontos aqui que a igreja de Deus, ela foi protegida pelos anjos. Deram aqui várias referências bíblicas, Atos 5 e 19, Atos 12 e 7, Atos 27, 23 e 24, Hebreus capítulo 1, versículo 14, certo? E nós temos alguns versículos na Bíblia que provam que, de fato, os anjos são seres ministradores que trabalham em favor dos santos. Por exemplo, no Salmo 91, este salmo, ele vai descrever Deus dando ordens aos seus anjos para proteger o seu servo, guardando-o em todos os seus caminhos. No Salmo de número 34, está escrito lá que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e Deus os livra. Em Hebreus capítulo 1 e o versículo 14, que eu citei agora há pouco aqui, está dizendo lá que os anjos são vistos como espíritos ministradores enviados para servir àqueles que herdarão a salvação. Resumindo esse tópico aqui. Agora, tópico 2, o subtópico 2 do tópico 2, a intercessão da igreja. Está dizendo lá que Atos capítulo 12, versículo 5, quando Tiago foi morto, que Pedro foi preso, a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Eu até fiz uma anotação aqui. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Gente, a igreja orou, Pedro foi solto. Um foi solto e o outro não. Então eu anotei aqui que isso quer dizer que haverá ocasiões em que, no momento em que Deus vai haver ocasiões em que Deus vai permitir a perseguição sem uma ação dele qualquer. Então, você pega, por exemplo, lá a janela 10/40. Janela 10/40. Vou colocar aí na tela para você ver onde que é dentro do mapa mundial. Países como o Irã, países como a Sudão do Sul, a Coreia do Norte, Paquistão e outros aí, massacram, matam cristãos. Matam. Os irmãos estão sendo perseguidos lá. Mas tem missionários trabalhando lá. Lá sim existem perseguições de fato e na plena concepção da palavra. Mas a igreja está lá também. A igreja está lá, certo? Então a igreja precisa orar em meio às perseguições. A oração é uma ferramenta essencial para fortalecer a fé, encontrar esperança e buscar a proteção de Deus diante das adversidades. Além disso, a oração é uma forma de demonstrar solidariedade com aqueles que sofrem perseguição por sua fé. Então, quando você for orar, irmão, não fica só pedindo, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero. Não. A oração intercessória é imprescindível para Deus trabalhar de forma poderosa para o alvo da sua oração. Então, em tempo de perseguição, ela fortalece a nossa fé. A oração ajuda os cristãos a manter-se firmes na sua fé, mesmo diante das ameaças e dificuldades. Também essa oração, ela é uma busca por esperança. A oração é uma fonte de esperança e consola, aqueles que enfrentam perseguições, lembrando-os, essas pessoas perseguidas, do amor e da proteção de Deus. Também essa oração intercessória, ela vai provar a unidade da igreja. A oração em conjunto, ela fortalece os laços entre os membros da igreja, mostrando que eles não estão sozinhos em suas lutas. Então é importante que a oração dos cristãos perseguidos, para os cristãos perseguidos, ela seja efetiva, seja diária, porque nós estaremos mostrando o nosso amor, a nossa solidariedade, e que nós nos importamos com os irmãos e irmãs em Cristo. E isso vai gerar uma proteção divina para elas. Vai dar força, vai dar coragem, certo? Vai acrescentar a fé e eles vão ter mais sabedoria. Tópico 3. O valor da oração. Esse, gente, eu vou só ler aqui na revista. Está dizendo assim: esta passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Está falando de Atos 12, quando Pedro foi liberto
porque a igreja fazia contínua oração por ele na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Muitas outras, enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu, Atos 4:31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele, Atos 9:11-12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, Atos 10:3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, Atos 8:15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Olha só, gente, não é? Olha que coisa linda, né? Então, mesmo que Deus permita que você não seja livre de uma perseguição ou até de um prejuízo, mas isso não vai tirar a sua coragem e a sua perseverança. Vamos para o último tópico, tópico de número 3, a igreja destemida, subtópico 1, testemunhos com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro do Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Olha só. Então como é que a gente pode definir os atos do Espírito Santo? No livro de Atos, o Espírito Santo ele é retratado como força motriz por trás da igreja primitiva, capacitando os apóstolos e impulsionando a expansão do cristianismo. O Espírito Santo, ele age como guia, confirmando a liderança e a direção da igreja, além de manifestar-se em dons e sinais sobrenaturais, como línguas e curas. Aí você pega então o Atos dos Apóstolos. Se você já leu todo o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, o Espírito Santo em Atos, lá no dia de Pentecostes. Esse evento central é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde os apóstolos são revestidos de poder, falando em outras línguas e pregando o evangelho com ousadia. Olha o Espírito Santo trabalhando aí. Ele também é guia e direção. O Espírito Santo orienta a igreja em suas decisões, como em Atos 10, onde Pedro guia, né? Ele guiou lá Cornélio, um centurião romano, e em Atos 13, onde separa Barnabé e Saulo para a obra missionária. Também ele é responsável pela manifestação de dons. O Espírito Santo concede dons, a habilidade aos crentes, como falar em outras línguas, profecia, cura, demonstrando o poder de Deus e a autenticidade da fé cristã. Também ele é responsável, vocês viram aí em Atos dos Apóstolos, só nesse comecinho aqui, tem mais lições ainda para frente, que ele é responsável pela expansão do reino. Atos mostra como o Espírito Santo capacita a igreja a levar o evangelho a diferentes povos e culturas, rompendo barreiras étnicas e geográficas, como em Samaria e com Cornélio. O Espírito Santo também vai confirmar a mensagem pregada. Então os apóstolos pregavam, vaticinavam, apregoavam o evangelho, e o Espírito Santo ia confirmando a mensagem pregada pelos apóstolos através de sinais, maravilhas e fortalecendo a fé dos crentes e atraindo novos seguidores. E também o Espírito Santo foi responsável pela unidade, pela comunhão da igreja primitiva. Ele promoveu, e ainda promove hoje, a unidade e a comunhão entre os crentes, levando-os a compartilhar os seus bens e a perseverar na doutrina, comunhão e partilha do pão e oração. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, resumindo aqui, o Espírito Santo é a força vital do livro de Atos, capacitando a igreja a cumprir a missão de levar o evangelho a todo mundo, confirmar a mensagem pregada, com sinais e maravilhas, e promovendo a união entre os crentes. Vamos para o tópico 2, ou subtópico 2, convictos da sua fé. Vamos lá. Está dizendo aqui, gente, resumindo esse tópico aqui, que nós devemos obedecer somente a Deus quando a imposição da lei humana nos obrigar a violar a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim, irmão William, mas em Romanos 13, vamos ler lá, Romanos 13 está dizendo que a gente tem que ser sujeito às autoridades, vamos ler lá?
Olha o que está escrito aqui, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. No versículo 4, por exemplo, diz assim, olha, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então sou submisso às autoridades. Tudo que a autoridade mandar, eu vou fazer. Gente, se for aprovado uma lei que diga que as igrejas cristãs evangélicas devem, durante as cerimônias religiosas na liturgia de culto, permitir que 2 homens realizem a cerimônia de casamento lá, a igreja vai aceitar porque é lei? Não. Aí prevalece a palavra de Deus. Aí prevalece o que Pedro disse: importa obedecer a Deus e não a homens. A legislação da terra e humana não pode permitir que você viole ou entre em confronto com a palavra de Deus. Nós temos uma regra de fé e prática, e esta regra de fé e prática, ela vai determinar na eternidade aonde nós vamos passar. Tá certo? Então, prioridade é a palavra de Deus. Vamos para a conclusão. Visto como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições, o cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus. Olha que coisa, pois é Ele quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Tá certo, irmãos? Então, há uma frase que está lá em 2 Timóteo, vou fechando a revista, no capítulo 3, versículo 12, que diz assim: os que querem viver piamente padecerão perseguição. Então, esse texto aqui expressa uma ideia de que aqueles que buscam viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo podem esperar enfrentar dificuldade e oposição, como eu acabei de ler aqui no comentário da lição, na conclusão. Essa passagem, em seu contexto, de que os que querem viver piamente padecerão perseguição, está dentro de um trecho que descreve os tempos difíceis que precederão o fim dos tempos, onde pessoas más e enganadoras se tornarão mais numerosas e influentes. A frase serve como um aviso e também como um encorajamento para aqueles que escolheram seguir a Cristo, lembrando-os que a perseguição é uma realidade para os fiéis. Não adianta, gente. Sabe, uma vez eu passei em frente a uma denominação neopentecostal, tinha uma faixa bem grande assim, escrito assim: entre aqui e pare de sofrer. Nunca, biblicamente nunca. Você pode parar de sofrer pela influência do pecado na sua vida, depois que Jesus te libertar. Agora, o sofrimento no sentido geral, não. Então, essa passagem que eu acabei de ler, os que querem viver piamente padecerão perseguição, em outras palavras, não está dizendo que todos que querem viver piamente serão perseguidos, mas sim que aqueles que vivem uma vida de devoção a Cristo podem esperar encontrar oposição e sofrimento devido às suas escolhas. Amém, queridos? Então se fortaleça em Cristo, se fortaleça na palavra, não abaixe a cabeça para nenhum tipo de ideologia, seja política, seja religiosa, seja ideológica, seja filosófica, de que natureza for. Você é remanescente, você é crente em Cristo Jesus, você segue aquele que te chamou, irmãos, e quando não couber mais a igreja aqui na terra, Jesus vai tirar a igreja da terra, mas enquanto ele está aqui, nós temos a cobertura do sangue de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e eu espero você no próximo vídeo. O próximo é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Um abraço, Deus te abençoe.